queridos, namastê, muita luz, muita paz. É com alegria que nós estamos dando a sequência ao nosso seminário sobre o governo americano e os discos voadores. E hoje nós vamos falar um assunto bastante interessante, extremamente importante nessa nossa discussão. Nós temos que entender, primeiramente, né, o papel dos extraterrestres. A pergunta sempre foi, durante toda a década de 50 e a década de 60, era essa: o que realmente os extraterrestres querem? Por que eles não descem com suas naves em praça pública? Por que eles já não promovem a sua chegada? Né? Por que os extraterrestres não se mostram de uma forma totalmente aberta para todo o planeta? Por que tinha que ser de uma forma mais sorrateira, mais escondida, mais velada, não abertamente, né? Apenas, na sua maioria, contatos de primeiro grau, né? Contato segundo mais raro. Então, na verdade, né, quando a gente estuda a classificação dos contatos, né, os contatos de tipo 1, que é somente um avistamento, né, então você vai ver que na casuística ufológica, 95% é esse tipo de contato. Né? Aí você tem o contato do tipo 2, né, que é marcas de pouso ou marcas físicas, né? Você vai ter, né, basicamente, você vai ter aqui mais uns 3%. o de terceiro grau, que é contato com o tripulante, né? Contato com o tripulante, você vai ter praticamente aí 1%. Né? E o contato de quarto grau, né? Que é a entrada dentro da nave, a abdução, é extremamente raro, também é 1%. Tá? Então, a maior parte de toda a casuística ufológica é ver disco voador. Entendeu? É ver um objeto no céu. Tá? Agora, você realmente entrar em contato com os tripulantes fisicamente e ir para dentro de uma nave fisicamente é uma coisa extremamente rara na ufologia. Ela existe, tá? Mas você conta no dedo, tá? A quantidade de pessoas que fizeram esse tipo de experiência. Viveram esse tipo de experiência. Né? Numa população no planeta de bilhões de habitantes. Então a pergunta era por que, né, os ETs não desciam com tudo. Né? Então, uma coisa muito interessante que eu vou dialogar com vocês é isso. Por que a discussão, né, por que não aconteceram contatos dos extraterrestres com autoridades de nosso planeta? Então, vocês vão ver que nenhuma autoridade, né, política, científica, religiosa, né? Teve, ou militar, vamos assim dizer, né? Teve um contato direto com os ETs. Tá? Você não vai ver isso acontecer. Inclusive, né, quando existe o programa do Jô Soares, o Jô Soares entrevistou vários ufólogos, né? E todas as vezes que um ufólogo ia lá, eu sempre acompanhava as entrevistas, né, que eram de colegas. A primeira pergunta que ele fazia era: por que os extraterrestres só abduzem velhinha? Por que só abduzem, né? Ou dão contato para o Zé Ninguém, o João Ninguém lá no mato, no meio do mato, ou seja, só pessoas
sem nenhuma importância ou sem nenhuma influência na esfera social. Tá ok? Só dava contato para perfeitos João Ninguém, vamos assim dizer. Alright? Então, isso é um modus operandi. Então, o ufólogo tem que entender isso, né, no contexto. Não é uma questão de você simplesmente questionar, você tem que entender por quê. Existe um porquê disso. Tá? E dentro dessa diretriz, né, nós vamos fazer uma discussão bastante interessante. Porque se os extraterrestres entrassem em contato com qualquer autoridade política, científica, religiosa ou militar, eles estariam praticando uma coisa chamada violando a diretriz número 1 da Frota Estelar. Oh, você sabe qual que é a diretriz número 1 da Frota Estelar? Que não pode ser violada? Nenhuma raça superior pode interferir na evolução natural de um planeta ou de uma civilização. E se contatar com qualquer inteligência superior já seria uma alteração no rito evolutivo natural daquele ser, né? Porque os extraterrestres teriam milhões de anos de evolução na nossa frente, em termos de ciência e tecnologia. Aí eu pergunto, qual seria o mérito de nossa civilização se ao invés de nós conquistarmos, através do nosso trabalho e nossa inteligência, toda a nossa evolução, nós ganhássemos de graça toda a tecnologia e toda a evolução que seria simplesmente trazida pelos ETs de presente e de graça, né? Então, essa é uma brincadeira que eu faço da Star Trek, tá? A federação que nós estamos falando aqui agora é uma lei da federação da Star Trek, né? Na não interferência, né? Que é a primeira diretriz, você não pode interferir em civilizações primitivas. Você tem que deixar ela aí no seu curso natural. Na verdade, a verdade não é bem assim, ela não é tão simples, essa primeira diretriz, mas ela existe na realidade. O lance é o seguinte, o Projeto Terra, ele foi feito, presta bem atenção, ele foi elaborado nessa fase para que as almas viessem aqui, presta bem atenção, e através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, pudesse, então, conquistar, presta bem atenção, os seus estados evolutivos. Tá? Então, qualquer coisa que você deseje nesse mundo, você precisa construir, você precisa fazer, você precisa elaborar, botar a mão na massa, vamos trabalhar, vamos amassar o concreto, quer uma casa? Vamos construir, vamos mexer, vamos fazer o buraco, vamos, sabe? Então, uma coisa mais ou menos assim. Que seria muito fácil, né? Descer o seio das estrelas e dar tudo pronto para você, e você não tem trabalho nenhum de fazer nada, conquistar nada, de evoluir nada. Aí você não precisa estudar matemática, não precisa estudar nada, né? Os caras estão tudo pronto. Né? Não precisa estudar física, não precisa descobrir nada, tal. Então, esse nosso planeta, ele tem uma regra básica que é a lei do karma. O espírito desce aqui simplesmente por um processo evolutivo na sua alma, na sua consciência. Então, devido a essa regra fundamental, que é a chamada lei do karma, as forças superiores não podem causar uma influência direta, porque ela estaria violando essa diretriz básica, fundamental na evolução das almas nos planos físicos da matéria. Tá ok? Então, depois do conclave estelar de 69, que foi dado mais, né, o de 47, a regra fundamental era essa: nós precisamos impedir o holocausto nuclear, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, presta bem atenção, violar 100% a primeira diretriz. Entendeu? Ou seja, é o famoso jeitinho brasileiro, que só o Brasil sabe fazer. Entendeu? Então, chamaram o brasileiro no conclave lá, nós fomos lá e falaram, tem um jeitinho, dá para fazer assim, né? Dá para quebrar galho. Né? Então, dessa maneira, nós vamos dar um jeito de impedir o holocausto nuclear, nós vamos mostrar para todas essas autoridades políticas, militares, religiosas, que nós existimos, nós estamos aqui, mas nós não vamos interferir na sua vida diária, na sua festinha, na sua festa de peão, viu, Ju? Né? Sua balada, na pandemia. É vocês que se fodam.
Vamos dizer entre aspas, né? Ou seja, nós estamos nesse curso, né? Então nós temos que entender. Quando você estuda demais ufologia, você precisa entender o modus operandi dos ETs. Para a gente poder responder essa pergunta básica para vocês. Por que até hoje eles não desceram de praça pública? Tá? Se eles existem, são reais, por que não aparecem? Por que não vem conversar comigo? O João fala assim, por que não vem conversar comigo? Né? Por que não me abduz? Né? Dá um contato para mim? Eu quero OZT. Tá? Ele ficava até fazendo zoeira, né? Né? Então, é exatamente isso. Você não pode criar essa intervenção. Você contratar um Jô Soares, por exemplo, ele vai botar a boca no mundo. Ele é uma autoridade, certo? Em nosso país de comunicação e tudo mais. Ele vai convencer milhões. Então já seria uma intervenção. Os ETs estariam interferindo, né, por exemplo, no curso da história. No curso natural de nossa evolução. Tá? Ou seja, de uma forma direta. E a regra, então, não permite isso. Tá? É a mesma coisa, eu estou dando uma palestra aqui para vocês. Se os ETs materializarem aqui ao meu lado, é uma intervenção. Eles estariam violando a primeira diretriz. Tá ok? Então, vamos entender melhor isso daí. Então, como é que a coisa foi feita na década de 50? Na década de 50. Ju, vem cá, vem para cá. Senta aqui que você vai fazer pesquisa para mim. Pesquisa na internet, pega o celular. Né? Então, hoje em dia, tudo é online, tudo é rápido, né? Então, você procura para mim aí George Adamski, tá? Você vai procurar a data do primeiro contato dele e você vai procurar também a época que ele publicou o livro dele, Inside of Spaceship. Nós vamos discutir uma coisa muito interessante aqui. Eu vou contar a história para vocês, né, de como os ETs então começaram a interferir no processo. Então, primeiro, né, a primeira coisa é mostrar, os ETs fizeram isso, mostraram ao mundo a sua existência. Né? Ou seja, sem intervir, só mostrou a existência. Hã? De quem? Não, quero o ano. Não é na década de 40, não é 1940. Isso vai acontecer depois de 47. É década de 40. De que ano? 9 do 10 1946? Tá. Quando que ele escreveu o livro dele? Tá. Então a primeira coisa que os ETs fizeram é mostrar ao mundo a sua existência, através de aparições de discos voadores em todo o mundo. E mostraram também poder tecnológico, frente, né, às nossas armas, aos nossos arsenais, tudo. Então, todas as autoridades que fizeram, por exemplo, por isso que fizeram o projeto Blue Book, o grupo CPC, tudo para estudar o fenômeno, porque ele era real, ele estava ali, estava acontecendo. Ok? Muito bem. O tempo foi passando, né, e aí as autoridades militares, o governo, o ET não desceu e foi lá conversar com esses caras. Tá, isso. Então, o livro 1955. Tá? Eu acho que o contato real dele, que ele foi para dentro da nave, foi em 47. Veja se não foi isso. Né? Tá? Bom, então, os ETs começaram a mostrar o poder tecnológico. Está escrito 46? Tudo bem, não tem problema não. É isso aí, está tudo certo. Quando que ele entrou dentro da nave? Foi viajar com os ETs. Vê se você tem data aí também. Se é a mesma, 46 e tal. Então, o segundo ponto, os ETs não podiam contatar direto
qualquer autoridade. Ok? O quê? Então, primeiro encontro não é 46. Então, primeiro encontro, 20 de 11, né? De 52. Tudo bem. Perfeito. Tá? Então, os ETs não podiam contatar direto qualquer autoridade. Tá? Mas eles precisavam impedir o holocausto nuclear, a guerra nuclear, ok? Precisavam fazer o controle do armamento nuclear aqui na Terra para a Terra não entrar num holocausto, numa guerra total, numa destruição em massa. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente prepararam, ó, isso é muito importante, laranjas. Para fazer a ponte entre as autoridades e os ETs. Então é assim que a coisa aconteceu. Ok? Então, isso em várias partes do mundo, tá? Por exemplo, na União Soviética foi idêntico, só que na União Soviética nós não sabemos diretamente quem fez essa ponte. Tá ok? Não sabemos o laranja soviético. Porque a União Soviética trata tudo de forma muito secreta. A partir do momento que esse laranja apareceu na União Soviética, o serviço secreto sumiu com ele. Tá? Mas não matando o cara, tal, mas usando o cara como instrumento direto para contato com o ET. E geralmente é paranormal. Tem paranormal na jogada. Tá? No caso do Adamski, não. O Adamski não era paranormal. Como nós estamos discutindo aqui, né, a coisa nos Estados Unidos, o governo americano, tá? Não vamos falar da Rússia. Nós vamos ter um seminário especial só da Rússia. Tá? Os extraterrestres a Rússia e os extraterrestres. Tá? Vamos ter uma discussão assim. Bom, então, o laranja mais conhecido nos Estados Unidos, que os homens de preto não puderam conter, e não puderam conter por causa de um detalhe, né? O contato com esses, porque a maior parte dos contatados, deixa eu explicar como é que funcionava. As pessoas, os ETs abduziam a pessoa, ela não tinha preparação nenhuma, ela ia cagando de medo, puta medança, voltava traumatizado, assustado pra caramba, certo? E geralmente quem abduzia era Grey, eram outros seres que só faziam essa amostragem, para mostrar que está presente mesmo, está aqui, está atuando e ninguém consegue intervir ou ser superior, ou eles fazem o que quer e acabou. Aí, quando no conclave estelar eles fizeram a discussão que eles precisavam fazer interferência, eles precisavam de alguma forma chegar até as autoridades maiores, então eles planejaram preparar laranjas. Mas para você preparar laranjas, então eles escolheram uma classe de extraterrestre idêntico ao ser humano, tá? Ok? Que iria fazer essa ponte. Ok? O que vocês chamam aí de venusino. Na época ele foi chamado de venusino. Não foi chamado de pleidiano, nada disso. Eram seres humanos altos, loiros, cabelos longos, macacão prateado, tal, tá? Simplesmente assim. Tipo nórdico, aquela coisa bonitão, né? Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês, né, a história, né, desse. Então tinha um cara na Califórnia, nos Estados Unidos, existia na época, na década de 50, né, uma rede de observatórios astronômicos num local chamado Monte Palomar. Tá?
no topo dessa montanha, Rei do Palomar, existia uma rede, existiam muitos telescópios aqui. Era uma coisa muito grande, uma cúpula de telescópio com o maior telescópio do mundo na época, o famoso Big Eye, que ele é chamado até hoje, o Big Eye, né? Ele existe até hoje, esse telescópio lá, funciona. Não é o mais moderno, né? Mas na época ele era o mais moderno de todo, um telescópio com 5 metros de espelho. Era o maior telescópio do mundo em tamanho. Tá? Ok? Hoje os russos fizeram um de 7 metros, superou o tamanho disso aqui, mas hoje eles estão... Porque quanto maior você faz o espelho, mais dá defeito, mais é problema para fazer esse espelho. Ele vai dando distorção óptica. Então, hoje os caras fizeram um outro sistema chamado interferômetro, né, que eles conseguem fazer vários espelhos, né, vários telescópios acoplados e um sistema de interferência de luz que eles conseguem ampliar como se fizesse um telescópio com 30 metros de diâmetro. Tá? É tudo tecnologia por causa das tecnologias de computador, de correção, que dá para fazer, que na época antiga não tinha isso, não dá para fazer. Né? Muito bem. Então, o diretor desse complexo de observatório astronômico era o tal conhecido na época, na década de 50, chamava Edwin P. Hubble, que vocês conhecem. Como ele já faleceu e recebeu o nome do telescópio Hubble em sua homenagem. Ok? O Hubble, nessa época, estava pesquisando, né, galáxias. Ele era um especialista em estudo de galáxia, tá? É um astrofísico, astrônomo e astrofísica, então ele estava medindo, né, a fuga das galáxias, né, o chamado redshift das galáxias, para nós astrônomos, né, o deslocamento pelo vermelho da raia espectral, né, do efeito Doppler da luz. Tá? Entendeu? Então, bom, a mais ou menos uma certa distância, uns quilômetros de distância do Monte Palomar, tinha um restaurante aqui, né, chamado Palomar Garden. E o dono desse restaurante era um cara chamado, tá? Era um cara chamado George Adamski. Ok? Ele não tinha formação superior, ele era dono de restaurante comerciante e mais gostava de astronomia, tem um telescopinho amador, ele era um astrônomo amador, e geralmente aqui era uma região muito desértica, certo? Tinha morros, mas era tudo deserto. Tá? O céu era muito bonito à noite, porque o observatório estava lá, tal, né? Então, ele gostava de pegar o telescopinho dele lá e ficar observando o céu, né? Nos lugares lá também. E muitos dos astrônomos daqui vinham comer no restaurante dele. E década de 50, ó, no começo de 50, então, 5 anos depois de 47, do primeiro avistamento, o termo disco voador era muito, estava na mídia o tempo todo. E, geralmente, os UFOs andavam muito aqui, apareciam muito aqui em volta do observatório. Ok? E quando os astrônomos vinham comer, o Jorge Adams fala, pô, vocês não viram os discos voadores aqui ontem, objetos estranhos estavam andando aqui em volta? Os astrônomos, nem aí com o peixe. Isso é muito importante que vocês entendam. Tá? E o Adams, que então saía com o telescopinho dele, ia lá para o deserto para ficar observando as estrelas e também observando UFO, que ele gostava muito desse coisa de UFO. E um belo dia, presta atenção, um belo dia, o disco voador veio, essa luz veio real, cresceu e pousou a uns 50 metros na frente dele. E desceu o cara. Chegou para ele vai contar a história, o cara, macacão prateado, loiro e tal, fez assim com a mão, rau. Não fez assim, né? Vida longa e próspera, né? Mas ele conta que Sal e veio ter um contato com ele. Trocou umas ideias com ele, bateu um papo com ele, certo? E
a partir dessa data, Adamski passou a ter uma série de contatos com esse indivíduo. Ok? A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o ET escolheu esse cara e não o Hubble?